meus amores! Tudo bem? A tia Bela está aqui com vocês para mais uma aulinha, tá certo? E hoje a gente vai, fechar a disciplina de História, a primeira unidade da disciplina de História, tá certo? Aqui da página 23 até a 28, tá certo? Estão as atividades, tá bom? E aí os assuntos tem antes da página 23, mas as atividades começam da página 23 e vão até a página 28. Referentes aos assuntos de cultura indígena, habitação indígena e alimentação indígena, tá certo? Vejam só, na cultura indígena, os índios, eles moram em tribos, tá certo? E essas tribos, elas se dividem em um conjunto de aldeias, tá bom? Ou seja, em uma tribo, nós temos várias aldeias, tá certo? E em cada aldeia dessa, são designados pajés e chefes, tá certo? Cada aldeia tem um pajé, tá bom? Que pode ser chamado também de xamã, né? Que geralmente é um líder espiritual ou também um curandeiro, tá certo? E aí também tem um chefe de aldeia, que o chefe de aldeia geralmente é a pessoa bondosa, aquela pessoa mais velha da aldeia, tá certo? Então, cada aldeia tem um pajé e um chefe de aldeia, que significa o quê? Que em cada tribo, tá bom? Nós temos vários pajés e vários chefes de aldeia. Por exemplo, se em uma tribo temos um conjunto com 5 aldeias, teremos 5 pajés e 5 chefes de aldeia, tá certo? Dança, a dança e a música. Dança e música, né? Olha, a dança e a música é algo muito presente na cultura indígena, tá certo? Eles geralmente dançam e cantam coletivamente, tá bom? Para qualquer ritual, tá bom? Para ritual de colheita, para ritual de saúde, festividades, tá bom? Após o trabalho, né? Então, a dança e a cultura e a música estão presentes. E o mais importante, tá? Todos os membros daquela aldeia participam, tá bom? Por exemplo, criança vai ter uma função no momento da dança, os idosos, as mulheres, os homens, qualquer pessoa participará do momento da dança e da música, tá bom? Nas aldeias. Histórias, tá bom? Os índios, né? Principalmente aqueles mais velhos, né? Que têm histórias para contar, né? Eles gostam, né? De transformar acontecimentos, né? Da vida deles em histórias que vai passando, né? Para os filhos, para os netos, né? E isso aí, né, a história contada de geração para geração é um instrumento muito rico, tá bom? Para manter certas tradições também. E a coletividade. Gente, uma tribo, uma aldeia indígena se resume em ser coletiva, tá certo? Eles fazem juntos, eles são unidos, eles têm as suas funções, uns colaboram com os outros, cada um tem a sua função, né, naquela aldeia. Então, um depende do outro, tá certo? Um depende do outro. As crianças ajudam, né? Os pais, as mães, os avós, né? Todos cooperam, tá bom? Entre si. E aí a gente vem para a habitação indígena, tá certo? A habitação indígena, lá na página, habitação indígena, lá na página 24, pode ver que é uma página antes da primeira atividade, após a primeira atividade, tá certo? Que, existem tribos com ocas em formato circular, elíptico, semi-elíptica, retangular, poligonal. E eu trouxe aqui, uma oca no formato circular, tá certo? Trouxe também uma oca no formato semi-elíptica e uma oca no formato poligonal, tá bom? O formato dessas ocas e o material que elas vão ser construídas, tá certo? Depende muito, dos materiais que tem disponíveis naquela tribo para a confecção, tá bom? Por exemplo, uma tribo, às vezes, ela pode estar em um local que não tem determinado produto para ser produzida tal oca. Então, ela vai produzir com os produtos que tem, né? Pode ser uma madeira, pode ser uma palha, pode ser uma planta, tá bom? Que seja forte, um bambu, né? Então,
várias formas de construir ocas, né? E aí as tribos elas vão utilizar, ó, os materiais que tem nas suas aldeias, tá certo? A durabilidade. As ocas, elas não costumam durar tanto. Por exemplo, as nossas casas. Nossas casas são feitas de tijolo, cimento, né? Então, ela tem uma durabilidade maior. As ocas não. As ocas, elas são feitas com produtos da natureza. Então, elas têm uma durabilidade menor, tá certo? Às vezes duram em média 2 anos, tá certo? 1 ano. Ou até vezes, algumas vezes, duram meses, tá bom? Então, tem que ser sempre, ó, refeita essa oca, ter feito fazendo algum reparo, tá certo? Para não entrar chuva, não entrar sol, tá certo? E aí a natureza, ó, gente, raramente ou nunca, né, você vai ver uma aldeia, uma tribo que não seja presente, que não esteja lá na natureza, tá certo? Rodeada por natureza, tá certo? Agora, a gente já viu cultura indígena, já viu a habitação indígena e agora a gente vai para a alimentação indígena, tá certo? Na aula anterior, a gente conversou, né, sobre os aspectos de divisão entre homens e mulheres, da caça, da produção dos alimentos. E aqui também é a mesma coisa, tá bom? Caçar, plantar, coletar. Qual a diferença entre eles? Caçar, né, geralmente são os homens, tá certo? Que caçam. Plantar, geralmente são as mulheres e às vezes também podem ser os homens, tá bom? E coletar. Como assim coletar? Coletar as frutas, tá bom? Coletar materiais para confecção de objetos, tá bom? Ó, aqui tá alguns tipos de produtos da caça, né, que são os animais, né? Alguns alimentos que são coletados, que são os frutos, sementes, tá certo? E os vegetais, os tubérculos, que são batata doce, macaxeira, né? Outras pessoas conhecem como aipim, tá bom? Então, temos aqui animais, frutos, sementes, vegetais, tubérculos. Lá no seu livrinho, na página 26, vai ter alguns exemplos, tá bom? Como, ó, na página 26, tá certo? Os animais, como peixes, tartarugas, capivaras, fazem parte do cardápio das tribos, tá bom? Já os frutos mais comuns são mamão, araçá, caju, né? E ainda aproveita-se a castanha do caju para fazer outros pratos. Temos também, ó, sementes. O muito utilizado é o milho, tá certo? E então também os tubérculos e os vegetais, mandioca, milho, abóbora, batata doce e tantas outras plantas, tá certo? Ó, em relação aqui à preparação dos alimentos, tá certo? A preparação dos alimentos, tá certo? São coletados, né? São caçados e plantados. Mas aí vai ter que ter preparação. Vai ter que ter, né, o peneirar, o fermentar, o tratar as carnes. E isso também, muitas vezes, é função, tá certo, das mulheres da aldeia, né? Pisar nas frutinhas para fazer uma tintura, tá bom? E aqui os utensílios, tá certo? Muitos materiais que são coletados, como argila, né, como algum tipo de planta, são utilizados para fazer utensílios. Esses utensílios servem para armazenar água, pegar a água do rio, né, fazer alimentos, tá certo? Então, vamos lá, vamos recapitulando tudo. Cultura, né, tribos que são divididas, ó, em conjuntos de aldeias, né? Cada aldeia tem um pajé, tem um chefe de aldeia, tá certo? Que o chefe de aldeia tem aquele cunho mais bondoso, é mais velho, tem mais ensinamentos, né? E aí o pajé tem um cunho mais de xamã, tá certo? Muitos deles também tratam, né, doenças, tá certo? Então eles têm também o aspecto curandeiro, tá bom? Dança e música presentes fortemente na cultura indígena. Histórias que são contadas de geração em geração sobre as tradições indígenas. E aí a coletividade, que é um traço marcante da cultura indígena, tá certo? Eles, ó, são coletivos, tá bom? A habitação indígena, os tipos de ocas, cada oca é construída de acordo com uma característica de uma tribo, de acordo com o produto que aquele material que cerca aquela tribo oferece, tá bom? Natureza, né? Que as tribos elas são geralmente cercadas pela natureza.
Durabilidade, as ocas não têm tanto tempo de durabilidade, então estão sempre, ó, sendo refeitas, sendo reparadas. A alimentação indígena, basicamente, caçar, plantar e coletar, né? Divisão entre homens e mulheres, tá bom? De funções. E também a preparação, né? E preparação dos alimentos e preparação de utensílios, tá bom? Pronto, vejam só. As atividades, tá certo? A atividade em relação à cultura indígena são 4 questões, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo sobre essas questões, se você tiver dúvida, tá certo? Sobre a habitação indígena, são 6 questões, tá certo? Ou seja, já vão 10 questões aí, tá bom? Do conteúdo. E para finalizar, temos 7 questões, tá certo? Que é do tema alimentação indígena. Do tema da alimentação indígena são questões, ó, muito boas para serem respondidas. Qualquer dúvida, pergunta pra gente lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa um like nessa aula. Muitos beijos. Te aguardo no grupo com fotos, tá certo? Com participação, com sua presença. Fique com Deus. Uns beijos e até mais.